Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o último dia do nosso Terror em Dobro e eu trouxe mais um caso criminal brasileiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Cara Mary Burke tinha 17 anos na época dos fatos e antes ela vivia em Londres, Inglaterra, com a mãe. Ela era considerada uma adolescente um pouco rebelde, mas ela tinha muitos amigos e adorava ir em festas. Em 2006, a Cara estava ainda com 15 anos, então ela foi em uma festa em Londres, na casa de um amigo, e lá ela conheceu o brasileiro Mohamed Dali Carvalho dos Santos, que na época estava com 18 anos. O Mohamed, como eu disse, era brasileiro, ele vivia em Goiânia, mas ele visitava frequentemente Londres porque a mãe dele morava lá já há algum tempo e trabalhava como faxineira, então sempre nas férias ele ia para lá e passava longo período por lá, é tanto que ele tinha vários amigos já lá em Londres. Eles começaram então uma amizade nessa festa, começaram a conversar e se aproximar bastante, isso porque a Cara gostava muito do Brasil e tinha muita curiosidade de conhecer aqui um dia. Então eles conversavam, o Mohamed contava para ela como era por aqui, principalmente em Goiânia, onde ele vivia, e ela ficava encantada com as coisas que ele contava. A amizade seguiu, mas depois de algumas semanas, o Mohamed foi deportado de volta para o Brasil, porque já tinha passado o tempo que ele podia ficar lá como turista e agora era considerado que ele estava vivendo lá ilegalmente. Então ele foi deportado e voltou a viver em Goiânia. A amizade seguiu à distância pela internet pelos próximos 2 anos, até que em 2008 a Cara já estava com 17 anos e por isso ela já era considerada maior de idade nas leis lá da Inglaterra, né? Então ela decidiu que queria vir conhecer o Brasil e passar um tempo morando aqui, dividindo apartamento com o amigo Mohamed. A mãe dela não gostou muito dessa ideia, não queria que ela viesse, mas como eu disse, a Cara era uma adolescente um pouco rebelde, ela era bem dona de si, e então ela decidiu que ia vir sim. E em abril de 2008, ela veio para o Brasil para ficar em Goiânia, dividindo apartamento com o Mohamed. Segundo o Mohamed, ele e a Cara nunca tiveram nenhum envolvimento além de amizade, inclusive ele namorava outra moça brasileira nessa época que a Cara foi dividir apartamento com ele, e depois de um tempo ela própria também conheceu um outro rapaz brasileiro e começou a namorar com esse rapaz. Então os dois dividiam um apartamento apenas como grandes amigos. O Mohamed também diz que a Cara, além dela namorar esse rapaz, ela também tinha um caso com um policial com quem ela se encontrava frequentemente. No dia 26 de julho de 2008 foi quando o crime aconteceu. E aí existem duas versões de como tudo começou, de como a discussão entre o Mohamed e a Cara se iniciou. Segundo a família da Cara, ela e o Mohamed tiveram sim um envolvimento amoroso e os planos do Mohamed desde o início seria que a Cara viesse para o Brasil, se apaixonasse por ele, eles então se casariam e ele conseguiria a cidadania para morar de vez em Londres. E então, quando foi nesse dia 26 de julho, ele teria pedido ela em casamento, ela recusou e foi aí que iniciou a discussão entre os dois. Já a segunda versão foi apresentada pelo próprio Mohamed. Como eu disse, ele negou que ele e a Cara tivessem tido qualquer envolvimento a não ser a amizade, e ele conta que o que causou a discussão foi outra questão. Segundo ele e a Cara eram usuários de droga e nesse dia ele estava cortando uma pedra de droga com uma faca. A Cara então se aproximou dele e pediu um dinheiro emprestado. Ele disse que não tinha, ela então ficou nervosa e começou a dizer que para drogas ele tinha dinheiro. Ele então disse para ela que não era o pai dela e que não tinha obrigação nenhuma com ela. E ela então ameaçou ele dizendo que chamaria aquele policial com quem ela tinha um caso para apreender a droga dele e ainda contaria para a família dele sobre o vício dele e o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Ele então nesse momento aumentou o volume do som
tampou a boca dela com uma das mãos e começou a atacá-la usando aquela faca que ele estava cortando a pedra de drogas. Segundo ele, nesse momento ele estava completamente fora de si, porque já faziam 4 dias seguidos que ele vinha usando drogas, então ele não sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Depois de terminar de golpeá-la, ele levou ela para o quarto e foi para o banheiro, onde tomou um banho. Depois ele levou ela do quarto para o banheiro, terminou de se arrumar e ainda tirou algumas fotos do corpo dela ali no chão do banheiro e saiu de casa para uma festa que aconteceria na casa de uma amiga dele. Ele ficou durante toda a noite nessa festa, bebendo, usando mais drogas e chegou a mostrar essas fotos que ele tinha tirado para algumas pessoas na festa, mas eles não deram muita atenção, achando que era uma brincadeira de mau gosto, uma montagem. Ele permaneceu nessa festa até as 10 horas da manhã do dia seguinte, quando ele finalmente voltou para casa. Ele disse que a ficha dele só caiu nesse momento, quando ele voltou para casa no dia seguinte e encontrou novamente o corpo. Ele disse que nesse momento ele pensou então que ele deveria se livrar daquilo e então ele cortou ali em vários pedaços, colocou em sacos de lixo e colocou em 2 diferentes malas. Ele então pegou o carro de um amigo emprestado e se desfez das malas em 2 rios diferentes ali de Goiânia para dificultar, que a polícia encontrasse tudo por completo. Depois de se livrar da mala, ele voltou para casa e fez uma limpeza completa com desinfetante para tirar qualquer indício do que tinha acontecido. E antes dele se livrar das malas, ele chegou a tirar mais fotos agora do corpo já cortado. Ao ser questionado depois do porquê dele ter tirado todas essas fotos, ele não soube dizer e disse mais uma vez que ele estava fora de si. Com isso, é claro que as pessoas começaram a sentir falta da Cara. Como eu disse, ela tinha muitos amigos, também mantinha contato com a mãe, e ela parou de entrar em contato, de responder as tentativas de contato dessas pessoas. Então ela foi registrada como desaparecida e começaram aí a divulgar, ela como pessoa desaparecida, e as investigações se iniciaram. A polícia então foi interrogar todas as pessoas próximas à Cara para ver se alguém sabia de alguma coisa. E é claro, o Mohamed também, afinal de contas, ele era a pessoa que dividia apartamento com ela. A polícia então descobriu sobre as fotos que ele teria mostrado para as pessoas naquela festa do dia em que ele tirou a vida dela, e pressionou ele durante o interrogatório. Ele acabou confessando tudo e contando toda essa história que eu contei para vocês. Nesse dia, então, 31 de julho, ele foi preso e no dia seguinte acompanhou a polícia até os 2 locais onde ele tinha deixado as malas, mas eles não conseguiram encontrar nada de início porque a água, a correnteza já tinha levado, As partes do corpo só foram sendo encontradas aos poucos ao longo do mês seguinte, agosto. Durante seu julgamento, sua defesa ainda tentou alegar que ele tinha distúrbios mentais devido à falta de afeto que recebeu durante a vida. O pai dele era policial e morreu de forma bastante brutal também quando ele tinha apenas 2 anos de idade. O pai dele também teve a cabeça, as orelhas e o pênis cortados e sofreu diversas outras agressões, como por exemplo, ter sido arrastado por um carro. O Mohamed ficou sabendo de tudo isso, dos detalhes da morte do pai, quando ele tinha apenas 10 anos. Como a mãe dele teve que criar ele e o irmão sozinha, ela trabalhava muito e quase não ficava com eles, não tendo como dar muita atenção e nem muito afeto. Ela própria disse que não conseguiu impor muitos limites nele por causa dessa questão de ela quase nunca ter tempo livre. Ele também era bastante brigão, ele brigava, discutia constantemente com o irmão e chegou até mesmo a golpear o irmão com uma faca durante uma dessas discussões, mostrando que ele já tinha realmente um comportamento bem agressivo. Outra coisa que ele próprio admitiu que ele fazia durante a adolescência era pegar gatos, amarrar e entregar para o seu pitbull, só para ter o prazer de ver o pitbull ali tirando a vida do felino. Apesar de tudo isso, o júri considerou ele como sendo uma pessoa sã e em 14 de maio de 2009 ele foi condenado a cumprir 21 anos de prisão pelo crime que cometeu.
A moça que namorava com ele na época que tudo aconteceu se chama Ellen e ela sempre esteve do lado dele, defendeu ele, dizendo que ele nunca foi uma pessoa agressiva e que achava que ele tinha sim problemas mentais por causa de alguns momentos que o humor dele mudava repentinamente. Ela não terminou o namoro com ele em nenhum momento e nunca deixou de apoiá-lo. Na verdade, pelo contrário, ela engravidou dele depois de ele já preso durante uma das visitas íntimas. E depois que o filho dos dois nasceu, eles se casaram com ele ainda também na prisão. Eu vi em alguns lugares que o relacionamento teria terminado apenas no ano de 2010, mas não encontrei qual seria o motivo. Antes da separação dos dois, o Mohamed ainda se envolveu em mais um crime dentro da prisão, quando ele atacou seu colega de cela também com uma faca. A justificativa dele seria que o seu colega de cela estaria assediando a namorada dele através de mensagens. Ao ser questionada, a direção da prisão não soube dizer o porquê do Mohamed ter uma faca com ele dentro da cela e também o porquê de o colega dele ter um celular. Em 11 de fevereiro de 2016, o Mohamed sofreu uma convulsão na prisão, o socorro foi chamado, mas ele não resistiu e faleceu. As suspeitas é que essa convulsão tenha sido causada por overdose.